Bom dia, tá na bênção de Deus, o nosso coffee break hoje. Hoje nós oramos pedindo a bênção sobre a sua casa, mas claro, Deus colocou algo no coração e eu quero trazer essa mensagem para você que vai te edificar muito. Mas antes, não esqueça de dar um curtir aí no vídeo, de compartilhar esse link do canal para abençoar mais vidas, alcançar mais lares pelo mover do Espírito Santo em nome de Jesus, amém? O tema da mensagem é: não retires de mim o teu Espírito Santo. Bora lá pro vídeo. Pessoal, eu quero começar essa palavra dando início nesta mensagem, uma confissão muito importante do Davi, maior rei de Israel, ser humano como eu e você, errante, falho. E aí ele traz uma importância sobre ter o Espírito Santo, mesmo pecando, vacilando, porque você sabe que ele cometeu uma das maiores atrocidades já relatadas na Bíblia. Ele cometeu um homicídio e um adultério. Bem, não quero falar dessa parte propriamente dita, mas eu quero falar da importância que ele deu de não perder o Espírito Santo. No Salmos 51, versículo 11, diz assim, ó: não me expulses da tua presença, nem tires ou retires de mim o teu Santo Espírito. Davi dando uma atenção muito grande sobre essa importância de ter o Espírito Santo, mesmo errando, se arrependeu, pediu perdão, o profeta foi usado por Deus para poder dar esse chacoalhão nele, ele despertar, e aí ele abre o coração, não pedindo para que fosse os dias de hoje, não tire de mim o carro, não retire de mim a casa, o apartamento, aquela viagem dos sonhos, não, ele só deu importância, eu posso perder tudo, mas não posso perder a presença e o Espírito Santo. E aí, nós vamos entender isso um pouco mais à frente, lá no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16, fala que ele é o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, vai deixar bem claro que, para mim, toda a sua importância que o Espírito Santo tem, essa para mim mexe comigo, que é ser intercessor. Ele é o nosso intercessor. Sabe aquele momento que você parece que já não tem mais forças, parece que você está desanimando, está se entregando ali, fala: pastor, não dá mais, eu vou explodir, eu vou desistir. Tem ali o Espírito Santo intercedendo por nós. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a função do Espírito Santo, de ser o nosso companheiro. Jesus deixou bem claro: é necessário que eu vá, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar o outro, eu vou enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. É muito forte isso. Ele tem uma função muito forte de se fazer parte íntima nossa, de se fazer aquele amigo no nosso interior, no nosso ser. É aquele que conhece as nossas lutas, sente as nossas dores, tem ciúmes de nós. A função dele é tremenda. E aí, quando nós vamos analisar um pouquinho mais à frente, só para trazer um resumo breve aqui para você, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 13 e 14, mostra dois relatos que aí traz a identificação do Davi com o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito se retira ali do Saul, ele acaba deixando o Saul, porque Saul já estava numa vida totalmente desregrada, já não estava mais agradando a Deus, ele tomou essa decisão e olha só, que coisa séria. Ele foi e se retirou, o Espírito Santo se retirou de Saul. E aí, ele se apoderou de Davi. E aí a pessoa fala assim: poxa, mas como isso, pastor? Isso acontece? Tem como o Espírito Santo se retirar da pessoa? Quem não tem o Espírito Santo é de Deus. Eu vou te mostrar isso em prática na Bíblia Sagrada. Em Romanos capítulo 8, versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Meu Deus, muito forte. Então aqui a Bíblia está deixando bem claro, está trazendo a resposta. Quem não tem o Espírito Santo não pode se considerar de Deus. O Espírito Santo é o outro consolador, é o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso intercessor, aquele que faz a gente se lembrar daquilo que foi dito. Então ele tem uma função muito grande nas nossas vidas. Não pode o cristão dizer que é de Deus não ter o Espírito Santo. Não pode, tem que buscar essa presença do Espírito Santo. Veja que Jesus, após o batismo das águas, o que desceu sobre ele em forma de pomba? O Espírito Santo. Se for analisar, até estava vendo um pregador uma vez citando isso, eu vi num corte na internet, ele falando dessa sensibilidade que o Espírito Santo tem sobre nós. Qualquer coisa, meu irmão, retira o Espírito de nós, que é o caso de Saul também. Se é comparado com uma pomba, imagina o cuidado que Jesus teve em todo o seu ministério para que o Espírito Santo não se retirasse dele. Poxa vida, e às vezes nós não valorizamos essa presença. É o Espírito Santo nos dando livramento, é o Espírito Santo nos conduzindo, guiando os nossos passos. E às vezes nós queremos fazer da nossa vida como se fosse qualquer coisa. Não! E às vezes você sente aquele incômodo, você fica incomodado de acordar nas madrugadas para orar, você sente aquele impulso dentro de você: para agora, pare tudo que você está fazendo, dobre os joelhos e ore. É o Espírito Santo, amigo. Quando você não sente rancor daquela pessoa que pisou no teu pé, falou mal de você,
você sente a vontade de orar por ele, é o Espírito Santo, porque o homem natural não tem essa capacidade. O que o homem natural vai fazer? Ele vai revidar, ele vai brigar, ele vai discutir, ele vai xingar, ele vai falar mal, ele vai... Enfim, vai falar um monte de coisa que não condiz para quem tem o Espírito Santo. Então aqui tem um alerta muito grande. Não retire, Senhor, teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. Você pode ter ido longe demais, mas o Senhor neste dia está te dando uma nova oportunidade para você recomeçar, para você se levantar na tua vida, para você voltar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de oração. Esse desejo que você tem de fazer a obra, de evangelizar, de pregar. Esse desejo, essa vontade, não vem do homem natural, vem do Espírito. O Espírito de Deus, o outro Consolador que está com você. Desde o dia que você aceitou Jesus, que você se batizou nas águas, que você se tornou uma nova criatura, se despojou do velho homem, agora andando em novidade de vida, o Espírito Santo ele quer verdadeiramente iluminar os seus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Essa revelação vem através do Espírito Santo. Porque quem não tem um Espírito, ele só entende a letra, sabe do contexto histórico, ele domina, ele sabe de passo a passo tudo que aconteceu na Bíblia é sagrada, mas ele não tem a revelação que é dada pelo Espírito de Deus. Ai, pastor, mas o meu costume é outro, eu não acredito. Tudo bem, eu respeito. Só que eu vou falar algo para você de experiência própria. Como é bom você ter o Espírito Santo. É gratificante você ter a presença do Espírito em você. Você ser inspirado, dirigido por Deus. Eu me sinto um privilegiado, lisonjeado de ter a presença de Deus na minha vida e ser guiado pelo Espírito de Deus. Então que neste dia você abra o seu coração para que você clame por esta presença de Deus, a presença do Espírito sobre a sua vida, para que Ele possa te dar força para você vencer as batalhas. Você acha que Davi venceu as suas guerras, as suas lutas, dirigido por quem, pessoal? Pelo Espírito de Deus, que se apoderou dele. Porque se ele fosse na força do homem natural, ele ia perder. E a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Se você não tiver a força de Deus dentro de você, se você não tiver a força do Espírito, dificilmente você vai vencer as batalhas. As lutas que surgem no dia a dia, não vai ter uma vida de arrependimento, de quebrantamento, porque ele que convence o homem do pecado e da justiça. O Espírito Santo, ele tem uma função muito grande na sua vida e primordial. Basta você dar atenção a ele. Basta você, de fato, entregar a sua vida a ele hoje. Fala, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por ser meu amigo, fazer parte da minha vida. Vai ver que a sua vida vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero que você acredite que, de fato, Deus ele tem um propósito nesse vídeo, nesse momento de pausa aqui. Você parou o seu dia, a sua manhã agora para poder ouvir a palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Você vai sair depois desta oração já sabendo o que fazer. Pastor, olha, há muitos anos eu tenho algo no coração contra alguém e eu estou sentindo esse incômodo de ir lá e pedir perdão. Pois é, se fosse o seu lado natural, nunca ia fazer isso. Mas o Espírito Santo está te inspirando agora. Está te dando essa direção. Vá lá, manda mensagem, liga para a pessoa. Ou se for pessoalmente, fala com ela. Olha nos olhos e peça perdão, abrace, chore. Isso é muito forte. Se não for a direção do Espírito, eu não sei quem é. Eu quero orar por você agora, abençoar também a sua família. Não deixe de compartilhar essa mensagem, porque tem muitas pessoas sofrendo, você sabia disso? Tem muitas pessoas precisando de ajuda e você pode ser um instrumento dirigido pelo Espírito agora para compartilhar essa mensagem ao coração de pessoas que precisam de salvação. Quero orar por você, feche os teus olhos, quero abençoar a sua vida e a sua casa. Senhor, nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Espírito de Deus, o Senhor é muito importante aqui. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado, Espírito Santo, por tua fidelidade. Pai, não foi à toa que o Senhor enviou o Espírito para habitar em nós. E a tua palavra diz que nós somos morada do Espírito, nós somos habitação do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pai, não estaria relatado na Bíblia se ele não fosse importante. Ele é muito importante. Então o Espírito Santo desça como fogo agora sobre essas pessoas que estão se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados. Essa pessoa que está aceitando a Jesus agora, aleluia. Vem como fogo agora, Espírito Santo, avivar, batizar, incomodar essa pessoa para ter uma vida no altar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós precisamos ser inspirados pelo Teu Espírito, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo cativeiro, que toda amarração contra a vida espiritual desta pessoa caia por terra agora. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus, vinha como fogo agora do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Quebrando toda amarração, destruindo toda ação maligna, tudo aquilo que desanima esta pessoa, que quer colocá-la para baixo. Eu paraliso essa atuação agora. Espírito de Deus, venha com a tua força agora, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo o mal
eu ordeno que saia desta pessoa, da casa dela, vá embora, em nome de Jesus. E assim como o Senhor se apoderou de Davi, Espírito de Deus, vem agora se apoderar destas famílias, destes lares, dessas pessoas que oram comigo com fé. Se apodere deste coração, enche este coração de amor, de fé, de autoridade, de ousadia, de intrepidez. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, Tu és a nossa força, Pai. Pai, capacita esta pessoa. Eu abençoo a casa dela. Eu abençoo todas as áreas, declarando um dia abençoado. Oh, Pai, estamos neste mês da santificação. Oh, Pai, quebranta no Senhor. Queremos ter uma vida no altar. Muito obrigado. Eu abençoo a todos que oraram comigo com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Olha, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Esse dia foi Deus que preparou esse momento de comunhão, de oração. Fale com Deus. Deus, que jamais eu venha perder a Tua presença, não retire de mim o Teu Santo Espírito. Amém? Compartilhe essa mensagem, que você sabe que tem pessoas que necessitam de ouvir a voz de Deus. E também faça parte do nosso grupo de membros lá do canal. Olha, tem estudos, tem aulas lá, muito abençoadas para abençoar a sua vida. Tem aí o QR Code, só seguir e conferir lá os materiais disponíveis, tá bom? Deus te abençoe, até mais. Um abraço.